vivemos por fé, estamos de pé. Você pode aplaudir? Amém? Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Quem está feliz por estar reunido com a sua família aqui? Então faça barulho aí, irmão. Amém? Quantos de nós, talvez numa época dessa, num horário desse, alguns anos atrás, a gente nem estava mais acordado? Quantos de nós? Aí passava o ano, fazia um monte de promessa, chegava no primeiro dia do ano, não tinha cumprido nada, né? Mas nós vivemos uma nova realidade, irmãos. Nós somos nova criação. Nós somos nova criação. Nós vivemos uma realidade no Espírito que é totalmente diferente de uma realidade terrena. Uma realidade no Espírito. E a vida em Cristo é uma vida de celebração. Fala assim para quem está do teu lado assim, ó. Quem está em Cristo, a alegria está no teu coração. Então, portanto, querido, é motivo de grande celebração. Muita celebração, né? O louvor aqui hoje, os irmãos da equipe de louvor aqui, eles engataram aqui umas marchas aqui e foram embora, né? Foi uma benção hoje. É bom demais isso, a celebração. Nós temos que celebrar, nós temos que agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez em nossa vida. E tem mais, por tudo que Ele fará. Irmãos, o ano de 2023 foi um ano poderoso para nós como casa, para nós como família, para nós como pessoa. O Senhor nos alavancou, o Senhor nos avançou e o Senhor nos posicionou. Nós passamos o ano de 2023 sendo preparados por Deus, habilitados por Deus. Obrigado, irmã Sandra, Deus abençoe. Passamos o ano de 2023 sendo habilitados por Deus para várias áreas da nossa vida. Falamos de gratidão, falamos de lealdade, falamos de celebração, falamos de governo, e o Senhor sempre nos habilitando. E agora o ano de 2024, o Senhor nos abre com uma palavra profética muito precisa, que é um ano de conexão. Sabe, nós precisamos entender o que é uma conexão. Conexão, ela não é o fim. Conexão, ela é um processo para que nós possamos chegar ao destino. Se você for pegar um voo hoje para sair daqui para Dubai, por exemplo, você não pega... Dubai talvez sim, mas vamos pegar mais para frente. Você pegar um voo para sair daqui para Hong Kong, você não tem um voo direto. Você vai ter que ter uma conexão ou na Europa, ou nos Estados Unidos, ou até ali na parte dos Emirados, você vai ter que ter uma conexão. O que é uma conexão? A hora que você vai descer de um voo, fazer uma conexão para pegar outro voo, para chegar ao teu destino. Então, conexão, ela é uma ponte que nos direciona para o destino. Então, o Senhor vai produzir durante este ano de 2024 pontes, não para mudar a nossa rota, não para mudar aquilo que Ele já estava fazendo em nós, mas simplesmente para nos permitir chegar ao destino que Ele sempre desenhou para nós. Então, conexões é algo bem definido. Quando você pega um voo, as crianças, vai ter sala para Kids 1 e o Kids 2 está liberado. Desculpe aí pelo meu equívoco. Eu já engatei aqui porque eu fiquei animado com o louvor, né? Fiquei muito animado. Mas não demora muito não, senão vocês voltam, né? Conexão, ela é precisa. Toda conexão ela é precisa. Quando você vai pegar esse voo, você já sabe onde que é a conexão, você já sabe quais são os lugares. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo uma viagem a trabalho. Era a primeira viagem que eu estava fazendo para a Ásia. E quando eu cheguei em Pequim,
Aliás, quando eu cheguei a Amsterdã, a conexão era em Amsterdã. Nós teríamos que pegar um outro voo para chegar até Pequim. Na Ásia, de Pequim, a gente ia pegar um voo para chegar até Harbin, lá no Nordeste, lá divisa com a Mongólia. E aí, quando eu cheguei em Amsterdã, a gente chegou de uma companhia ocidental. Aí a conexão que nós iríamos fazer, nós iríamos entrar numa companhia que era oriental, totalmente oriental. Até a comida daquela companhia era totalmente oriental. E aquela conexão, ela a princípio para nós foi um desconforto quando a gente pegou e ficou sabendo que a gente ia viajar numa companhia oriental e toda a tripulação não falava inglês, só falava o mandarim, e a comida ali e tal, e a gente ficou dentro de nós, começou a querer nascer uma raiz de murmuração. Poxa, nós pagamos uma passagem para ir assim, agora no meio do caminho eles fazem isso, não avisam a gente, isso é um desrespeito. Mas eu lembro que na nossa ignorância ali, querendo murmurar, o Espírito Santo nos apaziguou e falou assim: tudo é conforme a minha vontade. E aí quando nós fomos entrar nessa companhia, eles falaram: não, vocês não vão de classe normal, vocês vão de primeira classe. Então assim, aquilo que a gente queria murmurar, o Senhor estava promovendo algo melhor para nós. Então nós pegamos mais um voo de 12 horas, mais 12 horas em primeira classe, né? Foi a primeira e única vez que eu viajei de primeira classe da minha vida. Foi numa companhia oriental. E fomos servidos como autoridades. E aí ali na primeira classe tinha uma tripulação que falava inglês, tinha uma tripulação que falava português, tinha comida brasileira. Então às vezes no processo de conexão nós temos que estar muito atento àquilo que Deus está fazendo, sem a gente julgar a conexão, porque as conexões elas são promovidas por Deus. E ali nós aprendemos muito naquela conexão, o quanto Deus nos ensinou ali sobre gratidão e sermos gratos. Deus estava promovendo algo melhor para nós e nós estávamos murmurando e falou assim: nossa, agora nós vamos nessa companhia aí, né? Só tem, a gente não consegue comunicar com ninguém, a comida não é a mesma, 12 horas dentro desse voo. E Deus estava promovendo o melhor para nós. Era o melhor. Então conexões, eu entendo que Deus vai promover no ano de 2024 o melhor para nós. E nós precisamos estar atentos, porque toda conexão é uma ligação para a continuidade ao destino. Se você for pegar na área da mecânica, você vai ver isso. Toda conexão, ela não é o fim, ela é o meio para chegar a algum destino. Se você pegar na elétrica, toda conexão é uma junção para que aquela energia que chegue ali por aqueles cabos, ela se conecte até o destino. Para chegar nessas lâmpadas aqui, existem algumas conexões que foram feitas para que a energia chegasse. Então o Senhor está promovendo isso no ano de 2024. Porque nós já fomos habilitados para governar e agora nós estamos prontos para receber conexões que o Senhor trará, para que nós possamos servir e avançar dentro de tudo aquilo que o Senhor já estabeleceu dentro de nós. Sabe, irmãos, uma das coisas mais poderosas que nós temos é a gratidão, o poder da gratidão. Vocês sabiam que a gratidão, ela tem a capacidade de reduzir o cortisol? Cortisol é o hormônio que causa o estresse. Toda pessoa grata, ela tem naturalmente, produzindo dentro de si, a cura para o estresse. A gratidão é a cura para o estresse, porque ela reduz o cortisol. Agora você fala: quem que fez tudo isso? O Senhor. Tudo foi Deus. Tudo está na nossa mão.
Quando nós vamos estudar as leis lá na antiga aliança, passar bem rápido, existe uma lei que fala lá em Levíticos, fala lá em Número, que era a lei contra a língua maldizente. O que era a língua maldizente? Era o murmurador. A língua maldizente, ela tinha um nome que chamava no hebraico Lashon Hará. Lashon Hará é uma língua murmuradora, é uma língua maldizente, é aquele que gosta de maldizer tudo. Ele só murmura, só reclama, fala mal do próximo, fala mal. E o que acontece? Na época da lei, isso trazia para as pessoas uma maldição. E essa maldição era uma lepra que era cometida sobre as pessoas ou sobre a casa das pessoas. Eram dois tipos de lepra. A lepra, ela vinha sobre a pessoa, e a pessoa não poderia viver no meio do povo. Eles teriam que viver para fora do povo. Por quê? Porque a lepra era contagiosa. Então, os sacerdotes colocavam as pessoas para viver para fora, e elas só poderiam voltar a viver no meio do povo se elas fossem purificadas. E a lepra que dava na casa era uma espécie de um fungo que acontecia nas paredes das casas, que o sacerdote ia lá e ele raspava aquele fungo, e uma semana depois ele voltava lá. Se aquele fungo aparecesse, ele arrancava a pedra da casa e trocava a pedra. Se o fungo aparecesse, ele destruía a casa inteira, pegava todo o entulho daquela casa, jogava para fora do arraial, da onde que o povo morava, e botava fogo. Porque a lepra era a maldição de Lashon Hará, que era ocasionada pela lepra, tanto física como na casa, ela era contagiosa. E era contagiosa não só para quem falava, era para quem ouvia. Escreve aí um pouquinho e espera um pouquinho. Quem ouvia, ou seja, a pessoa que parava para ouvir um murmurador, ela acabava sendo contaminada pela mesma maldição. E ela pegava aquilo. E aí você fala, mas ela não falou, mas ela parou para ouvir. E na lei, se você for lá em Levíticos 14, tal, lá na lei, vai falar certinho o que tinha que ser feito, tal. A língua maldizente, como que era curada. E não tinha uma outra forma de ser curada a não ser purificada. Sabe aqueles 10 leprosos que Jesus curou eles e só voltou? Quantos que voltaram? Só voltou um, né? E o Senhor falou assim, mas não era 10? Então eles já sofriam da língua maldizente, que eles não conseguiam nem ser gratos pela cura. Jesus tinha acabado de purificar eles, e só um voltou e reconheceu e se arrependeu. Senhor, muito obrigado. Os outros não voltaram. O que acontece com aqueles 9? Com certeza, irmãos, com certeza, eles voltaram para o mesmo lugar de maldição e adquiriram a mesma lepra, por falta de gratidão. Então a gratidão, ela é poderosa, como a ingratidão também é uma desgraça, né? E o que nós precisamos aplicar na nossa vida é gratidão por aquilo que Deus fez por nós. Em 2023, Deus fez muitas coisas para nós. E sabe, se a gente puder olhar através da gratidão, nós vamos conseguir enxergar tudo que Deus fez por nós. Se você olhar através da ingratidão, você vai enxergar só coisas que faltou para você. E se eu falar para você que o que faltou é insignificante quando é comparado àquilo que Deus acrescentou. Deus mais acrescentou coisas para nós do que faltou. Os olhos da gratidão, ele não foca no que falta, ele foca no que o Senhor acrescentou. Irmãos, aquilo que Deus acrescentou para a nossa vida é muito mais do que algo que não deu certo. Você ficou o ano inteiro dando errado na sua... Não, um dia ou outro deu uma coisinha errada. Dos 365 dias do ano que nós passamos aqui, eu garanto para você que uns 360 dias deu certo. Então a maior parte, só que qual é a nossa luta? É lutar contra uma mentalidade caída que só olha para o fracasso, só olha para a derrota, só olha para aquilo que não deu certo, e começar a ser grato por aquilo que Deus está fazendo. O ano de 2023 foi um ano poderoso para a minha vida, para essa casa, para a minha família, foi um ano poderoso. Nós tivemos muitas vitórias no ano de 2023. O ano de 2023 nós fechamos, cadê o Miqueias?
Miquel, nós fechamos na última semana do ano com a última vitória, né, Miquel? Glórias a Deus. Esperava 13 anos por isso. 13 anos por algo da minha família que estava, documentos que não saíam, enrolado, e o Senhor foi liberando tudo. E aí eu comecei a entender que profeticamente aquilo que Deus faz sobre o líder vai multiplicar sobre a casa, né? Então, se Deus estava liberando, irmãos, papéis que estavam enrolados há 13 anos na nossa vida, nós nunca murmuramos, mas sempre a gente fala assim, mas por quê? Né? E nós conseguimos encerrar na última semana do ano. Deus fez tudo, liberou, e tudo que tinha que acontecer aconteceu, está tudo certo. Então é tempo da palavra, habilitado. Então o Senhor habilitou, não tem mais nada que nos prende, né? Então a conexão, ela é importante. Então, querido, para nós entendermos sobre o que o Senhor vai fazer no ano que vem, nós precisamos ser gratos por tudo que o Senhor fez agora, porque a gratidão vai nos fazer alcançar um lugar de saúde, um lugar de paz, um lugar pleno no Senhor. A gratidão vai nos fazer ouvir mais o Senhor. A gratidão vai nos capacitar a conectar a nossa mente com a mente de Cristo. Só uma pessoa grata tem a condição de conectar a sua mente com a mente de Cristo. Romanos 12 fala que nós precisamos renovar nossa mente a termos o quê? A mente de Cristo. Só a gratidão nos habilita a conexão de uma mente mais avançada. Diga para quem está do teu lado, a mente de Cristo é muito mais avançada do que a sua mente, querido. Então abandona a sua mente e se conecte à mente do Senhor. Então a primeira conexão desse ano é conectarmos à mente de Cristo, para podermos ter a mesma visão dele, o mesmo foco, o mesmo lugar que ele deseja ir, o mesmo lugar que ele deseja levar essa casa, levar a nossa vida. Nós precisamos estar conectados a Cristo para podermos entender isso. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Eu não vou pregar muito tempo, só umas 5 horas, até meia-noite. Brincadeira. Mas eu quero falar um pouco com vocês sobre o que o Senhor colocou no meu espírito. Abra sua Bíblia comigo em Salmos de número 126. Salmo de número 126. Salmo de número 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que estão sonhando. E então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. E então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze regressar os nossos cativos, Senhor, como as correntes do sul. E os que semeiam em lágrimas, com cânticos de júbilo cegarão. E aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Olha que precioso, está falando sobre semeadura, que nem sempre a semeadura, ela é com muita alegria. Eu vi uma das ministrações aqui, o pastor Léo, lá do Mevan de Penha de Santa Catarina, ele estava falando aqui no vídeo, a gente viu ele falando que a igreja gera chorando, mas quando ela colhe... Então, querido, talvez a semeadura que você semeou no ano de 2023, algumas coisas você precisou semear chorando, mas nós profetizamos sobre a sua vida que quando você colher, você vai sorrir. Não reclame porque você semeou chorando. Esse ano eu tive algumas semeaduras involuntárias. Sabe o que é ofertas involuntárias? São aquelas que você não dá, elas são tomadas de você, e o Senhor restitui elas no tempo certo.
Então talvez no ano de 2023 você teve algumas ofertas involuntárias, coisas que foram tomadas de você, coisas que não eram para ser tomadas, prejuízos que você teve e foram tomados. Isso a gente fala sobre restituição. E aí você semeou chorando, porque foi tomado, foi oferta que foi tomada, foi sacada de você. Mas eu creio que em 2024 o Senhor vai restituir isso. Um ano de conexão que o Senhor vai restituir sobre a sua vida. O ano onde a sua mente vai se conectar a uma realidade espiritual muito maior do que a realidade terrena que você vive. Você vai expandir. Nós liberamos aqui nesse ano uma palavra que a igreja estava subindo para um nível de realeza, que a mentalidade das casas ia mudar, e o Senhor está fazendo isso em nós. Nós estamos expandindo no pensamento. Algumas conversas não nos interessam mais, alguns lugares nós não perdemos mais nem tempo, porque esse lugar já ficou para trás, porque o Senhor está expandindo você, está te levando você a um lugar de realeza, de nobreza no reino de Deus. Porque o reino de Deus é um lugar de expansão. A tua mente é expandida quando o reino de Deus chega. Irmãos, o reino de Deus não nos retrocede, ele nos faz avançar. Quando nós conhecemos a Cristo, nossa mente é tão iluminada, que nós temos a capacidade de falar de todos os assuntos a partir da mente do Senhor Jesus. O Evangelho é um lugar para nobres, só que ele é para todos. Todos que se rendem à realidade do Evangelho se tornam nobre, porque nós somos reis e sacerdotes. O Senhor nos transformou em reis e sacerdotes. O Evangelho é um lugar de nobreza, irmãos. Quando eu me rendo ao Evangelho, a minha mente é transformada. Se você conhece alguém que frequenta a um lugar que se diz um cristão, mas que a sua mente não foi transformada, ele teve um encontro com a religião e não com o Evangelho. Porque o Evangelho transforma mentes. Não é possível você conhecer a Cristo e continuar se movimentando da mesma forma que você se movimentava antes de conhecer a Cristo. O homem pode ser ignorante, o homem pode até não saber ler, mas quando ele conhece a Cristo, a sabedoria do Eterno abraça a sua vida e o Espírito Santo o revela todas as coisas. Eu tenho amigos, irmãos, impressionante. Eu tenho pastores amigos. Eu tenho um pastor amigo meu que ele não sabia ler. Quando eu sento para ouvir esse homem hoje, ele lê a palavra, ele diz que ele aprendeu, o Senhor ensinou ele a ler. Quando eu sento para ouvir esse homem, eu falo assim: Senhor, de onde que vem tanta graça, tanta vida e tanta sabedoria? De uma expansão que aconteceu no Espírito. O Evangelho faz isso. Então as conexões são para isso. As conexões. O pastor Léo que ministrou aqui. O pastor Léo não sabia ler. O pastor Léo hoje ele prega sobre esse Brasil inteiro. Ele ministra sobre... Não sabia ler. Mas a graça que o Senhor... Porque o Evangelho faz isso, irmãos. Diga para quem está do teu lado assim, ó, esse ano as conexões vão nos fazer avançar para um outro nível. Você crê nisso? Mas é claro que para você ir para um novo nível, algumas conexões que você tem que te impedem de ir para o novo nível, você vai ter que deixar elas. Não tem como, não tem jeito. É natural, não é nem você que deixa. Essas próprias conexões se desconectarão de você, porque elas não carregam a mesma graça que você está carregando no Senhor. Então nós somos alegres porque o Senhor tem feito grandes coisas. Então nós estamos olhando as grandes coisas. Então, querido, passe a desfrutar disso. Sabe, existe um estudo da neurociência que se você ficar numa conversa, numa roda de conversa, por apenas 30 minutos, numa roda de conversa,
ao lado de alguém que só reclama de tudo. Você já viu que as pessoas que reclamam de tudo, tem pessoas, irmãos, que elas estão doentes. Elas reclamam de tudo, elas rumam motivo para reclamar. Elas reclamam se está sol, reclama, se não está sol, reclama, se está calor, reclama, se não está calor, reclama, se tem luz, reclama. Sabe que as pessoas que reclamam de tudo? Existe um estudo da neurociência que você ficar 30 minutos ao lado de uma pessoa dessa, 3 pilares fundamentais do seu cérebro serão comprometidos. Sabe quais são os pilares? O primeiro é o cognitivo. O pilar cognitivo, ele se fala das condições que oferecem para a gente obter conhecimento. Quem tem o cognitivo afetado não consegue obter conhecimento, ele não consegue reter conhecimento, ele não consegue aprender. O segundo pilar que é destruído é a capacidade de tomar decisão. Se você fica 30 minutos com uma pessoa que só reclama, naquele dia você não consegue nem, ou naquela hora, se você precisar tomar uma decisão, você não consegue tomar decisão, porque aquela pessoa comprometeu o segundo pilar. O primeiro é a cognição, o segundo é a tomada de decisão, né? E o terceiro é a memória. A sua memória fica ruim 30 minutos. Então assim, diga assim: tempo é precioso e eu não posso desperdiçar. Porque se você desperdiça seu tempo com conexões que te levam para a destruição, esses 3 pilares da sua vida serão afetados. E aí você não consegue avançar, você não consegue prosperar, você não consegue entender. Mas não é porque existem áreas da sua vida que estão sendo afetadas pela conexão errada. Então uma pessoa que só reclama, ela vai afetar. Mas não sou eu, ele é assim mesmo. Ele vai afetar você. Agora, como que você faz? Passa a fazer o contrário. Passa a ser uma pessoa grata. Agradece por tudo. Geralmente as pessoas que só reclamam, elas só encontram maldade nos outros, né? Ela sempre julga tudo como maldade, porque é o que ela tem no coração dela. Ela é má. Então ela julga a partir de quem ela é. Então ela não consegue ver beleza em nada. Agora, o que Cristo faz conosco? Uma outra mentalidade. A mente de Cristo é um outro lugar. A mente de Cristo nos faz enxergar oportunidades dos meios dos desafios. Nos faz aprender em meio às dificuldades. Nos faz avançar quando tudo parece que não tem solução. Porque nós começamos a conectar a realidade espiritual, e essa realidade começa a transformar a nossa mente, que transforma as nossas decisões, que transforma os nossos pensamentos, as nossas memórias. Então, virada de ano é uma coisa muito impressionante, porque eu subo aqui para falar hoje de 2023, eu só tenho a agradecer ao Senhor por tudo que aconteceu nesse ano. Eu só tenho a agradecer. Pelas perdas, eu também só tenho a agradecer, porque no momento da perda eu achei que era perda, hoje eu consigo compreender que era ganho que o Senhor estava fazendo. Então é bênção, um ano bênção para todos nós. Então a gratidão vai nos levar a esse lugar, e sabe, e você precisa entender que todo filho de Deus, ele já veio com uma viabilidade para agradecer. Deus já te fez viável para o destino que Ele tem para você. Quando você foi gerado no ventre da sua mãe, seja lá de qual forma foi, seja desejado ou não desejado, Deus já tinha gerado você antes nele, como diz a palavra em Efésios 1:4, Deus nos gerou nele antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse criado, Deus nos tinha gerado nele e nos deu uma viabilidade, que é o desenho dele. Então todos nós já somos viáveis por Deus, para aquilo que Deus desenhou para nós. Agora, não adianta ser viável se a gente não for sustentável. Não adianta você ter o conhecimento, ter o desenho, se você não preparar a sustentação, você não consegue viver. Qual é o maior problema da sociedade hoje? O sucesso, não o fracasso. A sociedade não sabe lidar com o sucesso.
O fracasso não é o problema. Não tenha medo, irmãos, de fracassar, porque o fracasso te ensina como não fracassar de novo. Agora, e o sucesso? Você está preparado para lidar com o sucesso? A maioria dos nossos jovens hoje não estão preparados a lidar com o sucesso, mesmo que o sucesso que ele está fazendo já foi viável por Deus para ele. E sabe por que os jovens se perdem? Porque eles não estão sustentáveis, Alexandre. É a parábola do homem que fez a casa sobre a areia. A casa sobre a areia, ela é construída muito mais rápido, ela é edificada muito mais rápido, mas quando vem os dias maus, a tempestade, o que acontece? A casa se destrói. Então o homem hoje, ele projeta um sucesso muito fraco. Ele olha na rede social e ele quer projetar, ele olha alguém tendo sucesso e ele projeta isso como sucesso para a vida dele. E quando ele chega no sucesso, recentemente nós tivemos um grande influencer que suicidou, não foi essa semana? O cara tinha tudo, cara. O cara tinha dinheiro, o cara tinha tudo, e o cara se suicidou. Por quê? Porque o problema não é o fracasso, cara. O problema é como que você se lida com o sucesso. Se você não tem uma boa base para isso, a sua viabilidade está lá, mas você chega lá para cumprir sua viabilidade, mas você não tem sustentação. A sustentabilidade está ruim, o alicerce está fraco. E sabe, um dos maiores problemas nossos como pais é que nós preparamos os nossos filhos para o sucesso, não é isso? Só projetamos o sucesso do nosso filho. Nós ficamos protegendo o nosso filho de fracassar. Não, irmão, não proteja o seu filho de fracassar. Deixe o seu filho fracassar. É ali que ele está sendo forjado. É no fracasso que ele é forjado. Você quer ensinar homens fortes? Deixa eles fracassarem. Agora, se você ficar protegendo seu filho, ele não vai saber, e no dia mal vai dar ruim. E por que deu ruim com esse? Eu falei desse rapaz que eu lembrei agora, mas muitos outros. Esses dias atrás, uma ex-jogadora da seleção, uma mulher, cara, a mulher tinha tudo na vida, a mulher cumpriu a carreira com glamour, foi campeã, tinha acabado de lançar um livro, estava cheio de sucesso. Daqui a pouco a mulher suicidou. Por quê? Porque nós precisamos alimentar da mente de Cristo e buscar a gratidão nesse lugar. É a gratidão que vai nos fazer expandir, ter uma mente expandida, e não olhar para esses detalhes, porque o sucesso aparente desse mundo não nos sustenta no dia da adversidade. Nós estamos no tempo da tecnologia e do passar de dedo. Quando eu quero resolver uma coisa, eu mudo de tela. E alguns problemas da nossa vida não vai ser um passar de dedo. Alguns problemas da nossa vida nós vamos ter que enfrentá-los. Alguns problemas da nossa vida nós vamos ter que chorar. Vamos ter que semear chorando, para que quando a gente vencer, a gente vai colher os molhos com alegria. E nós precisamos entender isso, irmãos. Essa é a realeza. Se nós firmarmos os nossos filhos sobre a rocha, quando a pressão do sucesso, porque diz assim, o sucesso pressiona. Eu já vivi isso, irmãos. No auge da minha carreira profissional, foi o tempo que eu mais me senti pressionado. E eu olhava assim, eu falei assim, mas eu tenho tudo, mas eu me senti, porque o sucesso pressiona. Se nós forjarmos os nossos filhos na rocha, no auge do sucesso, eles vão ser vitoriosos. Agora, se nós não nos firmarmos na rocha, se nós quisermos produzir algo para eles que seja rápido, se nós quisermos levar eles a um lugar muito rápido, quando chegar a pressão do sucesso, eles vão se tornar fracassados. Fracassado não é aquele que fracassa, Alexandre. Fracassado é aquele que não aguenta a pressão do sucesso. Se você fosse perguntar
para Thomas Edison, se nós pudéssemos trazer hoje aqui, se a gente pegasse lá o DeLorean e fizesse uma de volta para o futuro e trouxesse Thomas Edison aqui para participar conosco aqui um pouquinho. Eles nem sabem, né? Estão olhando se o pastor está falando DeLorean. Os jovens aí estão falando assim, o que o pastor está falando, né? Mas é um filme legal, viu, gente? Em 1980 e alguma coisa, né? Eu era criança quando assistia, só vou falar para vocês, tá? Mas se a gente pudesse trazer o Thomas Edison e falasse aqui para ele, muitos de nós falam assim, cara, você foi um fracassado. Ele ia falar para nós, eu não fui um fracassado. Eu só descobri 900 e tantas vezes como não fabricar uma lâmpada. E por ele não desistir, nós estamos aqui hoje, todo iluminado, com o seu celular na mão, que foi a lâmpada que teve a graça de produzir telas, o mundo todo iluminado. Você consegue imaginar se esse cara tivesse desistido, se ninguém tivesse tentado, como que nós estaríamos vivendo hoje, 2023, virada de ano para 2024, cheio de lamparinas pelas paredes, pastor Paulo? A elétrica já existia, a energia já existia, mas não tinha lâmpada. Porque alguém tentou mais de 900 vezes fazer a mesma coisa e não se deu por fracassado. Se alguém olhasse para Jesus hoje com essa síndrome de sucesso violento, rápido, de expressão nas redes sociais, esse cara não pode ser um líder. O cara só tem 12 discípulos, só tem 12 seguidores no Instagram dele. Travou. Instagram. No Insta dele só tem 12. Vocês conseguem compreender como que... Não, cara, Jesus sabia que ele era. Jesus não tinha problema de identidade. Ele tinha 12 que andavam com ele, mas ele sabia o que ele estava fazendo. Ele falou assim, eu sei que esses 12 vão chacoalhar o mundo. E foi o que aconteceu. Jesus não tinha problema de identidade. O maior problema hoje é a identidade. As pessoas querem formar a sua identidade pelo ciclo de relacionamento. As pessoas querem olhar no Insta, e só é uma pessoa forte se tiver alguns 1000 seguidores. Cara, nós somos o que Deus desenhou para nós sermos. Nós somos quem Deus desenhou para nós. E somos gratos por isso. E é por isso que nós estamos alegres. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Eu sou grato por cada um de vocês, irmãos. Por cada filho, por cada irmão, por cada amigo que o Senhor nos acrescentou durante a jornada. A gente vai ficando um pouco mais velho, aí você vai conseguindo já amadurecer e observar o que Deus foi construindo ao longo do tempo. Hoje a nossa responsabilidade aumenta. Eu falo para a Cristiane em casa, o temor aumenta, porque a gente sabe quantas pessoas que dependem de uma orientação espiritual nossa, que depende da nossa oração, que depende do nosso conselho, que dependem de caminhar junto, que confiam naquilo que nós carregamos. Então já não é um glamour ter pessoas conosco, é uma responsabilidade. Tem muitas pessoas que falam assim, não, eu quero ser um pai de muitos filhos. Mas antes de ser pai de muitos filhos, eu tenho que se responsabilizar com esses muitos filhos. Porque filho não é para se emocionar, filho é para se responsabilizar. Viver um ambiente de paternidade espiritual não é um ambiente de oba-oba, irmão, é um ambiente sério. Porque nós somos uma conexão. O que um pai espiritual é? Uma conexão que leva o filho ao destino profético. É só uma conexão. E ele não pode desviar o destino do filho. A conexão tem que ser precisa para não pegar o destino errado. E muitas das vezes durante a conexão o filho começa a murmurar, assim como eu fiz quando eu estava indo para a Ásia. E no meio do caminho eu comecei a murmurar da conexão e o Senhor me corrigiu, o Espírito Santo corrigiu. E quando eu fui ver, era melhor para mim aquela conexão. E muitas das vezes acontece isso no ambiente de paternidade espiritual.
O pai espiritual é uma conexão para colocar o filho no destino que o filho já tem, que Deus já desenhou para ele. E muitas das vezes o filho se sente desconfortável e ele começa a reclamar um pouco. E o pai tem que ser preciso em não ceder e falar: filho, esse é o seu desenho, para te impulsionar a chegar no seu destino. Porque se você mudar a rota, você não vai chegar onde Deus quer que você chegue, onde Deus já preparou para você chegar. E sabe de uma coisa? Muitas das vezes eu tenho 2 filhos, eu tenho uma filha de 19 anos e um filho de 10 anos. E ambos, dentro da sua maturidade diferente cada um, ambos não sabem completamente o seu destino. É lógico que a de 19 sabe muito mais do que o de 10, mas não sabe completamente. Mas o pai e a mãe sempre têm um maior discernimento do Senhor. E nem sempre para eles é confortável os meus direcionamentos. Não vai ser. Mas eu tenho que ter certeza que eu não estou interferindo naquilo que Deus desenhou para eles. Porque às vezes eles não entendem hoje, mas quando eles estiverem mais avançados, quando passarem mais um tempo, que eles estiverem amadurecidos, eles entenderão e falarão assim: nossa, como meu pai foi responsável comigo. Vocês conseguem compreender isso? Então a gratidão nos proporciona a viver esses lugares. Você já agradeceu a Deus pela sua família? Ah, mas a minha família não é perfeita. Irmão, é perfeita. Só teve um. E ele morreu por todos nós. Agora agradeça, porque é um privilégio. Os seus filhos não são seus filhos. Os seus filhos são filhos de Deus. E Deus nos deu o privilégio de, como pais, cuidar dos seus filhos. Então quando eu olho para minha filha e para o meu filho, eu falo assim: eles são meus irmãos. Mas eu tenho a responsabilidade como irmão mais velho de cuidar deles, porque eles são filhos de Deus. E eu não posso errar. Assim como Jesus foi entregue para José cuidar, Deus entregou o seu filho para José. José, cuida do meu filho. Maria, cuida do meu filho. Maria, gera meu filho. E José, dá destino para o meu filho. José, você sabe que ele é o Messias. José, você sabe que ele é o Salvador do mundo. Então instrui ele, para quando ele chegar na idade certa, ele executar o que ele precisa executar. Você acha que Jesus, se José não fosse um pai de destino, Jesus teria executado aquilo que era o desenho dele? É essa a responsabilidade que nós temos, irmãos. Eu como pai, você como pai, nós como famílias, como igreja do Senhor, a nossa responsabilidade é sermos precisos para que os filhos de Deus se conectem ao destino. Essa é a pedagogia que nós temos que aprender aqui. A pedagogia dessa palavra de gratidão é o que nós temos que aprender, o que nós temos que exercitar em fazer. José foi preciso, e a precisão de José conectou Jesus ao destino, e graças a Deus que Jesus cumpriu o destino, amém? Porque se a gente só estava lascado, irmão. Se Jesus não tivesse amadurecido e entendido o destino, eu e você estava lascado hoje. Mas teve um pai de destino. O Senhor entregou para José e Maria: esse menino é o Messias, cuida dele, discipula ele, faça ele conectar o desenho. E Jesus foi crescendo em graça e em conhecimento através do discipulado de José. Agora fala para mim, que Deus é esse? Esse Deus não é gente, irmãos. Esse Deus é maravilhoso demais. Pega o seu filho, esvazia o seu filho de toda a glória, porque Jesus, com todo o seu poder, foi esvaziado e se tornou homem. Jesus esvaziou-se de toda a sua glória, de todo o seu poder. Jesus esvaziou-se da onisciência e se tornou homem. Ah, mas Jesus tinha revelação. Ele tinha revelação pelo Espírito Santo. Mas a onisciência de Jesus, de saber todas as coisas, ele se esvaziou por amor a nós. É como se o rei da Inglaterra falasse assim: eu não quero ser rei, eu vou mudar para o Brasil, escolher uma comunidade para morar. E ele vem numa comunidade aqui no Rio de Janeiro, ele larga tudo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, qualquer lugar, ele larga tudo que ele tem, e ele vem viver ali como qualquer outra pessoa. Ele é o rei, mas ele não tem autoridade nenhuma. Por quê? Porque ele largou todo o seu direito. Foi isso que Jesus fez. E José o conduziu: filho,
você é o filho escolhido de Deus para salvar o mundo. Então você não pode errar. Quando Jesus estava pregando para os homens religiosos, que ele ainda era um adolescente, que o seu pai o exortou e que a sua mãe o exortou, é porque ele estava: filho, eu sei quem você é, mas não é a hora ainda. É muito perigoso para você agora. Se você se expor agora, vão te matar. Não é hora. E se te matar, o propósito está comprometido. Porque na religião judaica, na cultura judaica, nem na religião, na cultura daquela época, era: um homem só era maduro depois de ser emancipado, e geralmente era após 30 anos de idade. Então o menino não poderia estar falando e tal. Então, se descobrisse quem ele era antes da hora, ele seria morto antes do tempo, e o propósito não era cumprido. Pai de destino protege. Então diga comigo: pais de destino protegem, cuidam e enviam. E o enviar é a coisa mais confrontadora, porque às vezes o filho acostuma a ficar sendo cuidado, ele não quer ser enviado, mas mas tá tão bom aqui ser cuidado. Não vai, agora está na hora de você ir. Vai, né? O pai empurra. Você foi formado e gerado em Deus para isso. Vai. Então seja grato por aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão, querido. E é precioso. Nós entraremos num tempo onde o Senhor trará conexões com o propósito de expor o que nós temos vivido nessa casa ao Brasil. Você crê nisso? O nível de pureza que nós temos vivido aqui nessa casa, o Senhor vai nos conectar para que isso seja exposto à nação. É um tempo para nós impartirmos a pureza ao corpo de Cristo no Brasil. E eu falo isso com muita responsabilidade. É um tempo de nós liberarmos sobre a nação brasileira o que o Senhor gerou em nós durante alguns anos. Tem gerado no meu espírito desde o ano de 2012. Quando eu vi o Miqueias cantando aqui, bem que eu tentei ser um crente bonitinho de domingo à noite. Eu lembro dessa canção no ano de 2014, que eu estava lá no Mevan, em Itajaí, Santa Catarina, caído ao chão lá, e alguém começou a cantar essa canção, e eu lembrei, falei: Senhor, por que o Senhor fez tudo isso conosco? Essa canção foi cantada espontânea lá, alguém cantou, enquanto acho que o apóstolo Luiz Hermínio ministrava, e alguém começou a cantar, e o Senhor me pegou naquilo, porque tinha muitas estruturas da religião que precisavam ser desconstruídas dentro de mim. Naquele dia eu ouvi o Espírito falando: filho, não tem jeito, você tentou, mas eu tenho um desenho para você. E de lá para cá nós tivemos muitas coisas que o Senhor fez na nossa vida. Mas o Senhor não faz nada, irmãos, para ficar na gente. Nós não somos uma represa, tudo é para ser liberado. Tudo é para ser liberado. O Senhor não faz nada. Então nós precisamos impartir. E o Senhor já tem as conexões chaves. Guarda isso, o Senhor já tem as conexões chaves. E são conexões que serão impulsionadoras para tudo que o Senhor quer promover na igreja. Não somos nós, é o Senhor que quer promover. E essas conexões, elas trarão visibilidade. Porque o Senhor quer trazer visibilidade àquilo que nós carregamos. Mas nós precisamos entender, e o Senhor falava comigo, claro: filho, o que vocês carregam não é nada, é só a graça do meu Filho que está em vocês. Não, vocês não carregam, não é vocês, não são vocês. Guarde sempre essa palavra: nunca será nós, moço. Nunca se trata de nós, sempre se trata dele. O que vocês carregam é a graça do meu Filho que está sobre vocês. Zelem dela com pureza e humildade.
Nunca achem que vocês são bons e estão fazendo alguma coisa. Isso eu senti o Senhor falando, porque sou eu, o Pai, que estou promovendo. Nunca achem, nunca coloque sobre vocês, nós somos bons e algo está... Não, é o Senhor que está fazendo. Na verdade, o Senhor está fazendo porque Ele achou em nós um lugar de confiança, por guardar por muitos anos, por se esconder por muitos anos, por proteger o que o Senhor está fazendo. As conexões que o Senhor, e eu ouvi o Senhor falar comigo claramente: preservem as conexões que eu estabeleci com vocês até os dias de hoje, porque essas conexões, elas foram geradas integralmente em amor. Foram conexões que chegaram até nós não por interesse nem por conveniência, até porque a gente não tinha nada para oferecer. E o Senhor fala bem claro: preserve, ama e cuide. Porque essas conexões que chegaram até nós, esses amigos, esses ministros que servem essa casa, que chegaram até aqui, chegaram até nós simplesmente pela vida do Filho que eles carregam e da vida do Filho que nós carregamos. E a forma que nós fomos aprovados em lealdade, em servir esses irmãos e ser servidos por eles, sem buscar interesse pessoal, sem buscar conveniência, o Senhor falou ao meu espírito: vocês estão aprovados para viver um nível de conexão maior. E à medida que nós preservamos as conexões que o Senhor trouxe para nós até aqui, Ele está nos habilitando a um novo nível de conexões. E eu fecho assim, trarei conexões. Se eu sentir muito forte no Senhor, trarei conexões que os fará serem vistos e muitos vistos. Serão muito honrados, pois como filhos maduros e aprovados, eu os usarei para modelar essa geração. Então que 2024 seja um ano, irmãos, onde a primeira conexão a ser fortalecida em nós é a nossa mente com a mente de Cristo. A primeira conexão que tem que ser fortalecida em nós é a nossa mente com a mente de Cristo. Que as conexões das estações da nossa vida também comecem a avançar. O Senhor vai começar a conectar e você vai conseguir entender por que houve estações na sua vida, porque cada estação era um preparo para o que você vai viver hoje. São fundamentos, são alicerces que foram lançados durante os tempos para que nós pudéssemos amadurecer. O Senhor está promovendo em nós uma conexão muito forte do ambiente natural com o ambiente espiritual. Você crê nisso? De nós podemos entender o que é o governo do reino de Deus, que é o governo natural se conectando ao ambiente espiritual. E as conexões chaves para nos impulsionar ainda mais para o nosso destino profético já estão prontas. O Senhor já preparou desde o primeiro dia, quando Ele confiou para nós. Desde quando nós não ligamos para a nossa reputação, quando nós entregamos a nossa reputação. Desde o primeiro dia, esses 7 anos, querido, só foram anos para aprovar, porque as conexões chaves já estão prontas desde quando eu e você fomos gerados no ventre de nossa mãe. E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. E eu quero liberar profeticamente sobre você. Você pode estar sentado aí mesmo e eu quero liberar sobre você. Que o ano de 2024 seja um ano que o Senhor vai restituir de você tudo que foi tomado, tudo que foi roubado. Tudo aquilo que você semeou chorando, você vai colher em 2024 com muita alegria.
Eu declaro que a sua mente vai se expandir de uma forma onde você vai acessar os conhecimentos de Deus como você nunca acessou. Tudo que você estudou na faculdade, tudo que você estudou para administrar a sua empresa, você vai conseguir trazer com clareza a luz de Cristo, e será um ano de velocidade. O Senhor tem preparado conexões certas para que a tua empresa prospere. Deus vai te impulsionar ministerialmente. E talvez você ache assim: ministerialmente, então eu vou parar de fazer tudo que eu estou fazendo para viver o ministério. Não, o teu ministério é a tua empresa, o teu ministério é a tua profissão, o teu ministério é aquilo que o Senhor entregou sobre a tua mão, a tua formação. Se você é um professor, esse é o teu ministério. Se você é um advogado, esse é o teu ministério. Se você é um engenheiro, esse é o teu ministério. Se você é um pastor, esse é o teu ministério. Se você é um artesão, este é o teu ministério. E o Senhor está te impulsionando a entender um ano que vai ser conexões precisas para avançar no governo do Senhor sobre a sua vida. Eu declaro em 2024 um tempo de alcançar uma mentalidade nunca alcançada na sua vida. Eu declaro que se você viveu ambientes onde a sua mentalidade foi miserável, ambientes onde a sua mentalidade só pensou em coisas miseráveis que te impedem de alavancar, o Senhor está transformando a sua mente em 2024. Você está acessando a mente de Cristo. Você vai começar a produzir muito, irmãos. Você vai começar a gerar muito. Você vai começar a gerar muitas riquezas. Eu declaro isso no 2024. Um ambiente de prosperidade sem medidas. Por quê? Porque o Senhor vai te prosperar. E qual é o objetivo do Senhor te prosperar? Não tem nada a ver com você enriquecer. Tem a ver com você ser provisão para aqueles que não são provisão. Tem a ver com você ser um canal para que o reino de Deus avance em lugares que não chegou ainda. Tem a ver com os projetos que nós temos lançado. Você será provisão para esses projetos. Eu declaro em nome de Jesus sobre a tua vida. Nós estamos declarando sobre a tua vida um nível de discernimento sobre todas as coisas. O Senhor trará sobre você discernimento sobre quais mesas você deve sentar e quais mesas você deve deixar de sentar. O Senhor trará sobre a sua vida clareza espiritual. Talvez até aqui você prosperou só financeiramente, mas não conseguiu avançar como pessoa, não conseguiu avançar como filho de Deus, não conseguiu avançar em revelação. Eu declaro que em 2024 o nível de revelação do reino de Deus sobre a sua vida vai se expandir. Haverá uma expansão do conhecimento do Filho de Deus. Você vai se conectar com Cristo de uma forma que você nunca se conectou. Você vai conhecer a realidade da nova aliança, a realidade em Cristo, de uma forma que você nunca conheceu. E eu declaro em nome de Jesus, nós declaramos sobre você, nós declaramos sobre a sua casa, nós declaramos sobre os seus projetos, nós declaramos sobre o seu projeto de vida. Talvez o seu projeto de vida não teve sentido até aqui, mas nós declaramos que o Senhor está ressignificando todas as coisas, e você vai começar a compreender tudo o que Ele está fazendo na sua vida, a partir do desenho dEle. Eu declaro em nome de Jesus, uma habilidade e um coração disposto a servir. Você vai servir a tua casa como você nunca serviu. Você vai servir os teus filhos como você nunca teve habilidade para servir. O amor tomará conta da sua casa. O amor tomará conta da sua mesa. O amor tomará conta da sua ceia. O amor tomará conta das reuniões familiares. Direção, destino profético, direção dos céus chegará até a tua casa. Os teus filhos avançarão muito mais. Muito mais.
Talvez você tenha sonhado algo para o seu filho. Eu quero dizer para você, o que Deus tem sonhado para ele é muito maior do que você sonha. Apenas se conecte a essa realidade. Apenas se conecte à mente de Cristo. Há uma mente que nos traz transformação, uma mente que nos expande. Há uma expansão acontecendo dentro de nós. E essa expansão, ela é sobrenatural. E à medida que nós estivermos prontos para servirmos a nossa casa, servirmos os nossos filhos, o Senhor nos habilitará para servir essa comunidade, servir essa sociedade. E assim nós iremos avançar. Você que é um empresário, o Senhor está te habilitando para administrar melhor a tua empresa. E eu declaro que você é um empresário que não vai apenas lucrar sozinho. Você é um empresário que vai fazer com quem trabalha com você também prospere junto com você, cresça junto com você, porque você tem a visão do reino de Deus. Você vai fazer com que quem está com você cresça junto com você. Deus vai te dar estratégias para que as pessoas que estão trabalhando com você cresçam junto com você, prosperem junto com você, porque Deus está liberando sobre você uma nova medida, uma nova mentalidade. Há um novo de Deus descendo sobre esta casa. Há um novo de Deus descendo sobre você. Tudo que nós fomos gratos no ano de 2023, o Senhor nos habilitará para recebermos em 2024 muito mais. Empresários que não vão paralisar em meias circunstâncias. Eu declaro em nome de Jesus que nós não vivemos por uma economia terrena. O cenário do nosso país não diz quem a sua empresa é, porque nós vivemos acima de circunstâncias terrenas. Nós vivemos por revelação. A tua empresa será, e eu declaro em nome de Jesus, uma ilha de excelência. A sua empresa será referência para sustentar famílias. Eu declaro em nome de Jesus que você que trabalha numa empresa como um empregado, você vai começar a encontrar favor diante dos homens, e o Senhor tem liberado sobre a sua vida posições nessa cidade. Deus vai te preparar, Deus vai te capacitar, porque existem posições que Ele quer que você lidere. Deus está levantando neste momento líderes para essa geração. Ei, jovens, Deus está levantando vocês para liderarem uma revolução nessa cidade, uma revolução inteligente. Deus está levantando líderes que irão liderar com justiça, líderes que irão liderar no fator humano e trazer produtividade à nossa nação, mas sem deixar o fator humano. Deus está levantando líderes. Ei, carabachore, candalamalabas. Nós somos gratos, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós enviamos os Teus filhos, Senhor, que estão encerrando o ciclo de 2023 agora. Nós enviamos eles para adentrar 2024, Senhor, recebendo, implantando, ousando e avançando, Senhor. Ei, calabaçori, andarabaxê, candaramalabalabas. Ei, candarabalabaxori, candalamalabasori, candalamalabas. Nós declaramos sobre os Teus filhos, Senhor. Agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Fica de pé, querido. Fica de pé. Eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. Sim, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Te agradeço, meu Senhor.
sua voz agora. A fé escreve os meus dias. Agora vamos falar com convicção. A fé escreve os meus dias. E eu vivo por aquilo que eu creio e não por aquilo que eu vejo. Amém. Nós recebemos envio apostólico. O apostólico, irmãos, ele vai à frente. Ele abre caminhos para que nós possamos passar. E o Senhor, ele está selando todas as palavras que foram liberadas nessa noite sobre a nossa vida. Você que é empresário, marque esse dia. Pega lá o seu caderninho que você faz as suas contas do mês, da semana. Escreve lá. A fé escreve os meus dias e eu vivo por fé. E você vai ver o que o Senhor vai fazer a partir das palavras que foram lançadas nesse lugar nessa noite. Eu consigo sentir no meu espírito há um peso de glória. E aí quando o Espírito Santo ele produz um peso de glória no ambiente, toda palavra lançada, ela não volta vazia. Ela não volta vazia sem antes produzir frutos de justiça, de bondade, de mansidão, de lealdade. E é isso que o Senhor ele está selando na nossa vida e na nossa história, nessa virada de estação. Quando o Senhor encerra uma estação, ele começa outra com pureza, com intencionalidade. E isso exige de nós um compromisso em responder aos céus. E durante a adoração, o Espírito Santo me mostrava, ele me dizia sobre uma nova dimensão de visão. Sabe o que é uma nova dimensão? Quando nós somos bebês, pequenininhos, nós começamos a engatinhar e vemos tudo muito raso. A gente enxerga tudo, o nosso pai é muito alto, as cadeiras são muito grandes, a mesa é difícil de alcançar. Quem tem filho aqui sabe. Eles começam a pegar, a apoiar nas coisas, porque eles querem explorar novos lugares. Só que o Senhor nos diz que o tempo de explorar acabou. O tempo de explorar terminou. Porque nós não somos mais como bebês que se alimentam de leite, mas Ele está nos dando alimento sólido. Por isso que o apostólico abriu caminho para que nós possamos passar, para que nós possamos caminhar. E o Senhor nos fala de visão. É uma nova dimensão de visão. Não tem um palco aqui para todo mundo subir, senão vai fazer todo mundo subir como ato profético. É uma nova dimensão de visão. E eu vi o Brasil. E o Senhor dividiu o Brasil em 5 partes. Nós temos 7 anos que nós estamos sendo edificados como casa, como 5 ministérios. E os 5 ministérios funcionando como uma engrenagem bem ajustada, bem formada. E eu ouço, o pastor sabe, eu não tenho o hábito de fazer isso, mas o Espírito Santo me sacudiu ali por dentro. E ele disse assim: fala para o Kleber que eu entrego as nações, os 5 cantos do Brasil nas mãos dele. Os 5 cantos do Brasil o Senhor entrega ao Senhor nessa noite. Encerrou um ciclo onde o Senhor cuidou de toda a engrenagem que movimentava essa casa. Às vezes era uma engrenagem insegura, uma engrenagem que muitas vezes precisava de óleo, de unção, de ajustes, mas você foi preciso no ensino. Você foi preciso ao liberar unção, ao ativar, ao impulsionar. E a partir dessa precisão eu te impulsiono, diz o Senhor, aí aos 5 lugares dessa nação. E isso é só o começo, porque o apostólico ele abre caminho para que os filhos venham adiante. Então o Senhor eleva o nosso nível de responsabilidade, ministros. O Senhor eleva o nosso nível de responsabilidade. Quando nós fomos reconhecidos nessa casa com a unção de profeta, de pastor, de mestre, de evangelista, o Senhor não estava brincando de ativar pessoas. Existe uma nação, existe uma cidade anseiando a manifestação, a revelação dos filhos de Deus. Ah, Dai, mas eu ainda não sou profeta, não sou pastor, não sou mestre. Não se preocupe. Isso, irmãos, ministério, reconhecimento ministerial não é um patamar, não é uma plataforma onde quem sobe é maior. Porque no reino de Deus o menor é aquele que serve.
O maior é aquele que serve. Aliás, falei errado, perdão. Então, eu ouço o Espírito Santo dizendo que Ele está elevando o nosso nível de responsabilidade. E quando Ele eleva o nosso nível de responsabilidade, Ele nos dá pessoas. Olha para o seu lado aí. Olha quanta gente o Senhor tem nos confiado. Olha que preciosidade. Olha quanta medida de graça. Olha a potência que existe neste lugar. Quantas qualidades. Quantos potenciais. Vai chegar um tempo nessa igreja, nessa casa, nessa cidade, aonde a igreja vai ser autossustentável. E os governantes dessa terra vão procurar aqui, ó, resposta para aquilo que eles estão com necessidade. Nós não seremos mais um povo que necessita de coisas, que necessita de recursos. Eu ouço o Espírito Santo falando, nós não seremos mais um povo que correrá atrás dos recursos, porque eles correrão atrás de nós, pela lealdade do nosso coração ao Senhor, pela lealdade, pela pureza que o Senhor tem formado e tem escrito no nosso espírito. Aleluia! E o Senhor nos diz uma nova dimensão de visão, habilitados como a águia, para perceber as sutilezas, as singelezas e a delicadeza dos movimentos terrenos. Porém não mais como pessoas que são tentadas por pódio, não, mas como governantes da sua vida, da sua